Esse é o rebanho de Deus, a forma como o Senhor Jesus escolheu para ilustrar aquilo que Ele gostaria que nós fôssemos. E nós acabamos de cantar essa canção que fala que Jesus é esse pastor, nós somos o rebanho, né? Um só rebanho, uma só fé em um só Salvador. Nossa fé está baseada nisso. Nós temos um só pastor e somos todos parte, ovelhas do mesmo rebanho, o rebanho de Jesus. Queridos, importante saber que o povo hebreu, eles eram e continuam sendo bem assim, eles usavam muitas figuras de linguagem, imagens do cotidiano, da vida do povo, do dia a dia, para retirar lições espirituais. Por isso Jesus contou tantas parábolas, né, tantas histórias. Ele usava figuras, imagens do cotidiano para nos ensinar lições espirituais. E não foi diferente. Jesus, na sua trajetória, no seu ensinamento, ele também se utilizou desse recurso para expressar o que seria nós, igreja. Qual tipo de relacionamento que ele gostaria de ter com o seu povo, com os seus fiéis. E então Jesus, ele escolhe a figura do rebanho. O rebanho, você pode ver ali naquela imagem, as ovelhinhas, olha. Uma mais novinha, um outro mais avançado já na idade. E lá, né, aquele pasto verdinho, bonito, florido, época de primavera, possivelmente. E o pastor lá ao fundo, atento, acompanhando o seu rebanho num pasto verdinho, tranquilo, em paz. Jesus escolheu essa imagem do seu cotidiano, algo muito comum no tempo bíblico, no tempo em que Jesus, ele viveu no meio do seu povo judeu, muito comum, e tanto que era comum que outros escritores bíblicos já tinham utilizado a ideia da ovelha, a ideia do pastor de ovelhas, o rebanho, para expressar o cuidado de Deus para com o seu povo. Se você observar palavras do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 11, diz assim, só apenas ouça: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Olha que belo, queridos. Assim como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos, os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando, as mais novinhas. Que coisa bonita, não? Perceber o profeta Isaías, o homem que usou palavras duras para o povo de Israel, para a liderança do povo de Israel, e Deus, ele fala ao coração do profeta de uma forma tão gostosa de se ouvir, uma forma tão carinhosa, procurando expressar através do profeta, na sua mensagem, o anseio desse Deus de pastorear, de cuidar, de envolver em seus braços, carregar no colo, guiar com carinho as suas ovelhas. Isso foi expresso 700 anos antes de Jesus nascer. Isso foi expresso séculos antes de Jesus chegar e poder dizer para nós, nesse texto que nós vamos ler, algo semelhante, usando essa imagem do pastor de ovelhas. Em outro momento, o profeta também Ezequiel, ele vai expressar ao povo, principalmente aos líderes do povo, algo muito duro, também utilizando a figura do rebanho,
do pastor de ovelhas. E ouçam também, capítulo 34, Ezequiel diz assim: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo, profetize contra elas e diga que eu, o Senhor, estou falando o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Versículo 6, ele continua: as minhas ovelhas, o povo de Israel, andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor, estou lhes dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas e espalhadas, mortas e devoradas. Aí no versículo 11, o profeta, ele anuncia a palavra do Senhor que diz: eu, o Senhor, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Amém, queridos? Na omissão da liderança do povo, na omissão dos pastores de Israel, no descaso pelas ovelhas do povo de Deus, Deus, ele anuncia através do profeta: eu mesmo virei como pastor e vou arrebanhar o meu povo que está espalhado e afastado. Novamente, queridos, o profeta recebe da parte de Deus uma palavra, e Deus, ele expressa isso ao profeta num sentido simbólico, a partir do cotidiano daquele povo, onde era muito comum você ver carneirinhos, cabritinhos, bodes, e aqueles que cuidavam desses animais, desse gado. E então Deus, ele se utiliza disso para expressar, amados, o quanto ele nos ama, o quanto ele tem interesse nas ovelhas, naqueles que estão aí. Jesus, ao se deparar com Jerusalém, ele diz, ele vê o povo e ele diz, ele tem compaixão daquele povo e diz: essas ovelhas estão perdidas, essas pessoas estão perdidas como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão daquele povo ao olhar as multidões, porque estavam todos perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, totalmente perdidas nas suas próprias ideias, nas suas próprias convicções, cuidando dos seus afazeres diários. O povo estava ali vivendo, se dando para casamento, comprando, vendendo, mas Jesus olha e tem compaixão, porque estavam perdidos em si mesmos. E mais uma vez ele diz: estão como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Queridos, nessa noite então eu me propus a pensar com os irmãos a respeito desse rebanho de Deus. Algo que foi tão utilizado, amplamente utilizado na palavra de Deus em vários momentos. Basicamente todos os livros você vai encontrar essa figura de linguagem. E o Senhor Jesus, no capítulo 10 de João, e eu convido você então para abrir a sua Bíblia, ele também vai se utilizar dessa imagem muito familiar para ensinar lições espirituais a nós hoje. Naturalmente, naqueles dias o povo foi o objetivo, o alvo do seu discurso, mas esse texto, ele tem sobrevivido os séculos, milênios, e chegou até nós. Então nós cremos que Deus tem um propósito para nós hoje,
através dessa escritura, dessa palavra do Senhor. João 10, de 1 a 18. Você pode ler comigo esse texto? Quero convidá-lo para me ajudar na leitura. Eu vou começar lendo o versículo 1, os irmãos leiam o 2, e assim nós vamos fazendo até o versículo 18. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus de amor, Pai eterno, nós te louvamos por estarmos de frente com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E nós cremos que o mesmo Espírito que usou homens para testemunhar, para escrever, pronunciar a Tua palavra, é o mesmo Espírito que está conosco hoje. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale a nós, ilumine a nossa vida, para compreendermos aquilo que Tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você não fecha a sua Bíblia ainda, se você voltar uma página, capítulo 9, você vai observar que no capítulo 9, Jesus havia feito um grande milagre, algo muito, totalmente impossível. Jesus, ele havia curado um cego de nascença. Jesus havia dado a visão a alguém que jamais tivesse enxergado uma luz, nada. E Jesus então, ao curar esse homem, que era basicamente um mendigo, que vivia de esmolas, Jesus, ele mudou a vida daquele homem. Jesus, ele trouxe alegria para aquele homem. Jesus trouxe esperança para a vida daquele homem ao operar um milagre, ao trazer à vista aquele homem cego. Queridos, o que você faria ao lado de um homem que antes era cego, desde que nasceu? O que você faria do lado dessa pessoa? Você iria celebrar, não ia? Você ia festejar com essa pessoa, você iria muito provavelmente
querer bater um papo com ele. Rapaz, conta, como é que aconteceu isso, meu irmão? Fala para mim, o que aconteceu com você que você não enxergava? Eu te via por aí nas ruas pedindo esmolas, e agora você está enxergando. E aí a pessoa iria contar, iria testemunhar o que havia acontecido na vida dele. Seria uma tarde inteira, seriam várias garrafas de suco ou de café, para dar conta do tempo que você ficaria junto daquele homem, ouvindo a sua história, ouvindo aquilo que Jesus havia feito. Mas, amados, os líderes religiosos daquele tempo, eles não fizeram isso. Ao saberem que Jesus havia curado aquele homem num dia de sábado, aqueles homens perguntaram para aquele cego: quem foi que fez isso com você? O que aconteceu? Explica. E começaram a questionar aquele homem como se fosse uma audiência judicial, que você está mais curioso para saber os fatos e as pistas e buscar provas do que saber exatamente algo que aconteceu de bom para aquela pessoa. Dentro desse contexto, Jesus ele fala sobre a cegueira espiritual das pessoas. Jesus ele fala que assim como aquele homem estava cego e não conseguia enxergar e foi curado por Jesus, havia muitas pessoas que enxergavam com seus olhos, mas não viam as coisas espirituais como são. E a estes Jesus estava dizendo, a estes homens: vocês são cegos vocês são cegos espirituais, líderes do povo. E aí, queridos, Jesus ele traz esse contexto de uma cura e de uma opressão dos líderes, para então abordar esse texto de João 10. Por isso Jesus começa dizendo: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Jesus está se referindo aos líderes judeus que buscavam de todas as formas tirar proveito do povo, tirar proveito do rebanho, pessoas que estavam atormentando o povo, que usavam métodos de exploração para se beneficiar do povo. E Jesus certamente, ao falar sobre o rebanho aqui, ele estava se lembrando, se referindo àquele texto de Ezequiel que eu li agora há pouco. Fale às autoridades do meu povo, que são os pastores do meu povo. Denuncie o crime deles, denuncie as maldades deles. E Jesus aqui estava dizendo para aqueles líderes como eles estavam tratando o povo. E Jesus fala: olha, quem pula o muro não é correto nas suas intenções. Quem quer entrar no curral para lidar com as ovelhas de forma injusta, indigna, como aqueles líderes estavam fazendo, não é digno de ser chamado de pastor, porque são ladrões e bandidos. Mas, versículo 2: quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Queridos, Jesus está dizendo que o verdadeiro pastor é aquele que pede permissão para entrar no curral. Ele pede ao porteiro: porteiro, você pode abrir a porta, por favor? E ele então entra. E Jesus está dizendo que ele, como pastor e líder daquele povo, Jesus estava dizendo: eu não tenho más intenções, os meus propósitos são claros, porque eu pedi permissão para entrar. E ele diz: o porteiro abre a porta para ele. E quando o pastor entra no curral ou no aprisco, as ovelhas reconhecem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem a sua voz. Ele as chama pelo nome, versículo 3. E primeiramente, queridos, a igreja como rebanho de Deus, no rebanho de Deus, pastor e ovelha se conhecem. Olha que coisa preciosa, esse versículo 3, quando diz: as ovelhas reconhecem a sua voz, quando ele as chama pelo nome. Percebem uma relação entre as duas partes? O pastor chama pelo nome, e a ovelha, ela obedece a sua voz, ela ouve,
ela reconhece a voz daquele que está falando. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele chama pelo nome. A ovelha que somos nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, as suas ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. A base, amados, a base da igreja é uma relação entre pastor e ovelhas. Eu me refiro ao pastor como aquele que entra no curral com a permissão do porteiro, aquele que é gentil, aquele que é realmente o proprietário daquele rebanho. E nós estamos nos referindo a Jesus, o pastor, o bom pastor. Primeiramente, eu penso, a minha vida como ovelha de Deus tem sido pautada nesse relacionamento. Eu ouço a voz do meu pastor, eu ouço a voz dele me chamando pelo nome. Quando ele entra no curral, quando ele vai lá me buscar, eu consigo discernir a sua voz. A vida na igreja, amados, primeiramente, precisa ser pautada por um relacionamento entre ovelha e pastor. Sabe, Tiago, seu relacionamento lá, como ovelha, de ouvir o Senhor escutar a sua voz e falar, opa, é comigo, Ele me chamou, agora é minha vez de ir. E então eu obedeço a sua voz. Versículo 15 afirma, assim como o Pai me conhece, percebam, amados, a proporcionalidade, assim como o Pai me conhece, diz o Senhor Jesus, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Queridos, profundidade, intimidade no relacionamento. Essa intimidade, essa profundidade na relação que você tem com Deus e que Ele tem com você, na relação que você desenvolve com Jesus, o seu pastor, e Ele desenvolve com você, é na mesma profundidade, na mesma proporção, como o pai e o filho se relacionam. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Sabe, pastor Ederson, pensando nessa mensagem, eu fiquei pensando na nossa própria relação com os irmãos da igreja. A importância de nós também colocarmos em prática essa mensagem. E eu amplio isso, não somente para nós pastores oficiais da igreja, mas eu amplio para o Biratã e Sandra, líderes de células. Eu amplio isso para cada um dos irmãos e irmãs que lideram um grupo pequeno. O relacionamento, amados, a base da igreja, seja esse relacionamento com Deus, com Jesus, o bom pastor, ou uns com os outros, é o que sustenta a nossa vida de rebanho, a nossa vida de povo de Deus. É isso que nos traz identidade como ovelhas de Deus, a nossa relação com Ele. E por último, nesse ponto, quando todas estão do lado de fora, já depois de terem obedecido a voz do pastor que chamou para fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Por que que as ovelhas seguem? Por que que as ovelhas obedecem? Porque eles conhecem quem é o pastor. Percebam, amados, de jeito nenhum as ovelhas seguiriam a voz de um estranho, de jeito nenhum. Por quê? Porque elas só seguem a voz daquele que é o pastor delas. O que que isso diz para você no seu coração? Pensa sobre isso. O que que isso fala a você antes de eu dar a você a minha impressão? O que que essa palavra fala ao seu coração? Quando todas as ovelhas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. Elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Eu penso aqui sobre confiança no pastor. As ovelhas estão seguindo o pastor porque tem uma relação de confiança, sabem quais são as intenções dele,
sabem que Ele não vai tirar proveito delas, sabem que podem confiar. Refúgio e proteção, acima da razão, em Ti eu posso confiar. A Tua força me faz bem, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Nós cantamos agora essa canção, escudo e proteção. Querido, você tem um bom pastor que cuida da sua vida? Você acha que você pode confiar em Jesus para guiar você para fora do rebanho? Ele vai à sua frente. Você pode confiar. O pastor e a ovelha se conhecem e numa relação mútua vivem no nível de intimidade, de comunhão e de pessoalidade. Deus conhece você, Jesus sabe da sua necessidade, Jesus conhece a sua vida na intimidade. Quando nós vemos que Jesus as chama pelo nome, você pode crer que Ele conhece você, meu irmão. Ele conhece você, Max, Dani. Ele conhece você assim como eu te conheço pelo seu nome. E Ele te conhece muito mais profundamente do que eu te conheço. Você conhece o nome das pessoas que trabalham com você? Será que o seu chefe conhece você pelo seu nome? Você conhece a pessoa que limpa lá, faz o serviço de limpeza no seu local de trabalho? Talvez não, talvez sim. Mas uma coisa você deve ter certeza: Jesus te conhece pelo seu nome. Ele conhece você do jeitinho que você é, com as suas chatices, com as suas manias, com as suas qualidades, com tudo que há em você. Ele te conhece, Ele te chama pelo seu nome. E você segue o seu pastor. No rebanho de Deus, queridos, as ovelhas encontram cuidado. No rebanho de Deus, as ovelhas encontram cuidado. Olha só que interessante, o cuidado que o pastor de um rebanho, ele tem na condução das suas ovelhas. Na primavera, o pastor tira o seu rebanho de perto da sua casa e o leva para pastagens frescas e suculentas nos arredores do vilarejo. Nessa estação, o rebanho aumenta à medida que nascem os filhotes. Além disso, na primavera, as ovelhas são tosqueadas, e esse é um grande motivo de alegria, de celebração para o pastor. Visto que alguns moradores do vilarejo possuem poucas ovelhas, esses contratam um pastor que junta essas pequenas ovelhas ao rebanho que ele tem. Pastores contratados tinham a reputação de não cuidar dos animais dos outros tão bem quanto os seus. Após a colheita nos campos, perto do vilarejo, o pastor leva as ovelhas para comer brotos e os grãos que sobram entre o restolho. Quando chega o calor do verão, os pastores transferem seus rebanhos para pastos mais frescos, em lugares mais altos. Por dias a fio, os pastores trabalham e dormem ao ar livre, permitindo que o rebanho paste em encostas verdejantes. Durante a noite, os pastores vigiam o rebanho em campo aberto, mas às vezes eles abrigam as ovelhas numa caverna, onde ficam protegidas contra chacais e hienas. Quando o uivo de uma hiena na escuridão da noite as assusta, a voz calma do pastor as tranquiliza. Ao anoitecer, o pastor conta as ovelhas e fica com elas onde elas estão. De manhã, ele chama o rebanho que o segue até o pasto. Ao meio-dia, leva os animais para beber em riachos ou em poças de água fresca. Quando elas secam, o pastor conduz o animal a um poço e tira água para elas. Perto do fim da estação seca, o pastor volta a transferir o rebanho para planícies costeiras e vales. Com a chegada das chuvas do inverno,
ele conduz os animais de volta para o seu abrigo. Se não fizesse isso, poderia morrer por causa das fortes chuvas, do granizo e da neve. Só a partir do início da primavera é que os pastores levarão o rebanho para pastar ao ar livre novamente. Percebem uma dinâmica? Cada estação do ano, o pastor trata a ovelha de uma forma diferente. Na primavera é de um jeito, no outono é de outro. No verão, com muito calor, tem que ir para um lugar mais alto para encontrar pastagem mais fresca, temperaturas mais amenas. Queridos, isso nos mostra, quando nós lemos que o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas ao rebanho, nós percebemos que nas diferentes estações da nossa vida, o bom pastor, que é Jesus, ele trata com você de modo específico, de modo diferente. Há momentos que você viverá situações difíceis. O pastor, ele vai te guiar para um lugar onde você vai precisar de mais proteção, de mais descanso. Alguns momentos em que você está com muito vigor, a primavera chegou, vai ser o momento em que o pastor vai tosquiar você, vai tirar a sua lã, para você poder desfrutar de uma estação menos pesada no seu corpo, com menos lã, mais fresca, porque aquela lã deve esquentar bastante. O inverno já passou, e agora é o momento que o Senhor vai te tratar, aparando as arestas da sua vida, cortando aquilo que precisa cortar. Percebe, amados? O pastor, Jesus, ele trata cada um de nós de modo específico, de acordo com o momento da nossa vida, de acordo com a estação da nossa vida. Ele te conhece, ele sabe o que você precisa. Ele conhece exatamente o momento em que você está vivendo, a situação pela qual você está passando, e ele trata você da forma como você precisa. Eu quero pedir para colocar aquela música do Salmo 23, Léo. Um vídeo que tem aí, eu quero pedir para você prestar bem atenção. Eu poderia ler esse texto, mas eu preferi botar essa musiquinha infantil, gracinha, que os nossos filhos amam, para você poder entender um pouquinho melhor como o Senhor Jesus, Ele anseia cuidar da sua vida, como Ele quer te acompanhar nas estações da sua vida, como Ele está interessado em acompanhar você, em conduzir você pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, colocando você no abrigo no momento em que for necessário, cuidando você, impedindo que hienas, lobos ataquem a sua vida. Preste atenção, deixa o Senhor ministrar você através dessa música. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele tem por mim um grande amor, em campos seguros me faz deitar. O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar. Ele é quem renova o meu vigor, em justos caminhos me faz andar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras
Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar. O Senhor virá me salvar. Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar com suas mentiras, tentar me prender, não vou temer, vou confiar. O Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. O Senhor virá me salvar. Amém. Jesus é o bom pastor. E no rebanho de Deus, as suas ovelhas encontram cuidado. Passando pelo vale escuro como a morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É possível, querido, que você já tenha desfrutado desse cuidado de Deus de uma forma muito especial. Lá na sua célula essa semana, você vai ter a oportunidade de compartilhar como Jesus pastoreou o seu coração. Ou pode ser que nesse momento você esteja vivendo dias difíceis, lutas, sofrimentos, e você esteja necessitando do cuidado de Jesus. Lá na sua célula também essa semana, você vai ter a oportunidade de compartilhar em duplas ou trios aquilo que você está precisando, e você vai ser edificado, abençoado com a oração uns pelos outros. Não perca a sua célula essa semana, vá compartilhar, seja a sua experiência de cuidado de Deus, ou seja a sua necessidade atual. Queridos, o cuidado de Deus, Jesus ele fala, olha, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, como aqueles líderes estavam fazendo com aquele cego que havia sido curado. Aqueles homens estavam querendo roubar a alegria daquele homem, destruir a nova identidade que Jesus tinha dado a ele. Mas Jesus afirma, eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Sabe o que quer dizer essa vida completa? Você vai ganhar 2 carros, alguns apartamentos, riquezas? Claro que não. Essa palavra, ela quer dizer muito, muito mesmo, além da medida, quantidade tão abundante que chega a ser mais do que eu esperava. O dicionário lá do grego chega a trazer a palavra supérfluo, de tanta coisa que Deus vai te dar, a ponto de você nem mesmo necessitar. É a abundância de vida que o Senhor Jesus prometeu, ao dizer, eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida
abundante, a vida completa. Essa é a vida, queridos, que Deus quer para cada uma das suas ovelhas: crescimento espiritual contínuo, conhecimento da presença de Deus, conhecimento de Deus, abundância do fruto do Espírito, colocado em Gálatas 5:22, que são amor, alegria, vida, paz, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, abundantemente na sua vida. Jesus promete vida abundante. A vida de Deus na vida das suas ovelhas, abundantemente. E o Senhor, no versículo 27, que a gente não leu, desse mesmo capítulo, Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e por isso as minhas ovelhas nunca morrerão. Aleluia, amados. Jesus, como bom pastor, e no rebanho de Deus, as ovelhas encontram um cuidado abundante nas suas vidas. E a vida eterna é promessa do Senhor. Versículo 9 que nós lemos diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Jesus dá a ideia de abundância também de alimentos, abundância em tudo que nós precisarmos nessa vida aqui na terra, e não apenas a vida eterna, mas a forma de lidar com as circunstâncias dessa vida. O Senhor Jesus, Ele traz satisfação para a nossa vida completa. A salvação é uma das promessas que diz respeito do cuidado de Jesus. O lugar mais seguro para a ovelha é aonde? É ao lado do pastor. Está vendo, Renan? Aí, ó, você está num lugar muito bom aí, ao lado do pastor Ederson. O lugar mais seguro, querido, para a sua vida é ao lado de Jesus, o bom pastor. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó, melhor lugar para estar é ao lado do Senhor Jesus. Melhor lugar para estar é ao lado do Senhor Jesus, o bom pastor. No rebanho de Deus, amados, Jesus é o bom pastor. Ele afirmou no versículo 11: eu sou o bom pastor. Por quê, queridos? Porque Ele está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Como nós vimos no texto mesmo que aqui nós lemos, diz que alguns pastores, alguns proprietários de ovelhas, que tinham pouquinhas ovelhas, eles terceirizavam o cuidado para outros pastores. E esse pastor, ele não cuidava das ovelhas do seu vizinho da forma como ele cuidava das suas próprias ovelhas. Mas Jesus, Ele é o bom pastor, Ele chega, Ele vai além daquilo que você possa imaginar. Ele não mede sacrifícios por você, amado. Jesus, Ele está disposto a correr perigo por seu rebanho. Ele está disposto a enfrentar animais ferozes. Ele chega ao sacrifício. E foi exatamente o que Ele fez. Ele disse: eu estou pronto para morrer por elas. E o que Jesus fez? Ele de fato se entregou. De fato, Jesus, Ele mostrou até onde Ele estava disposto a ir por amor a essas ovelhas. Ele está disposto a dar a sua vida por elas. E Ele é o bom pastor porque a sua motivação é o amor. Jesus te ama. Ele te ama. Ele tem muito interesse na sua vida. E Ele conta uma outra historinha registrada em Lucas capítulo 15, que Ele fala assim: olha, se um pastor de ovelhas, ele tem 100 ovelhas, e ele percebe que dentro do aprisco, dentro do curral, falta uma ovelha, só tem 99, ele conta e sente falta de uma. Jesus diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha perdida, dessa ovelha desgarrada. Isso mostra para nós, queridos, que a motivação de Jesus era diferente daqueles líderes, daqueles pastores de Israel, que estavam interessados em se beneficiar, em explorar o povo. Jesus deixa claro que a sua motivação é o amor, porque Ele te ama, Ele nos ama, e Ele se entregou por nós. Ele vai atrás da ovelha que está perdida, Ele vai atrás da ovelha que está desgarrada, porque Ele tem amor, apaixonadamente Ele te ama. E o Senhor, Ele está interessado, querido, nessa uma ovelhinha que está perdida.
Ele está interessado na sua vida. Se você que me ouve aqui ou na sua casa, se você não está fazendo parte desse rebanho, se você ainda não entrou pela porta que é Jesus, eu sou a porta. Se você não entrou ainda pelo caminho que é Jesus, se você ainda está resistindo, eu te digo, o Senhor está atrás de você, Ele está em sua procura, porque uma ovelha faz toda a diferença no rebanho de Jesus. E Ele mesmo fala isso no versículo 16, vamos ler junto? Você consegue ler nessa letrinha aí preta? Tenho outras ovelhas. Aleluia! Eu era uma ovelhinha, querido, perdido. Jesus sentiu minha falta e falou: olha, tem outras ovelhas que não estão neste curral. Tem que ir lá chamar o Andriele pelo nome. Eu tenho que ir lá trazer para dentro desse curral aqui, porque eu preciso trazer essas também. Olha só que lindo que Jesus fala. Elas ouvirão a minha voz. Elas então se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Amado, amada, eu não sei se você está hoje aqui para testemunhar daquilo que você já experimentou do cuidado do bom pastor na sua vida. Não sei se você está aqui precisando hoje de um afago desse pastor. Eu não sei se você está precisando hoje que o Senhor te carregue pelo colo e te mostre onde está o pasto verdejante, a água fresca. Pode ser que você esteja passando por um vale tão escuro como a morte. E pode ser que você esteja hoje como essa ovelhinha que está faltando. Essa ovelhinha que está desgarrada. E eu quero te dizer, Jesus sabe sobre você. Ele também te conhece. E Ele quer que você também esteja dentro desse curral, dentro dessa família, junto com o seu rebanho, porque é muito ruim estar sozinho como ovelha, é muito perigoso, é muito vulnerável você permanecer longe do curral, longe do rebanho de Deus. Nós vamos cantar uma canção que encerra esse nosso momento, nossa reflexão. E eu quero convidar você então para refletir a respeito de Jesus, o bom pastor, que é um grande amigo para todos nós. Enquanto nós cantamos, se você quer dizer para mim, e principalmente para Deus, que você quer fazer parte desse rebanho, que você é uma daquela ovelhinha que está desgarrada e que quer voltar para o rebanho, eu quero desafiar você a se colocar de pé no seu lugar, enquanto eu canto essa música, e você pode cantar comigo. Eu convido você, eu desafio você a se colocar de pé, se você é uma dessas ovelhas que Jesus está querendo reunir, para que você seja um só rebanho, com um só pastor, que é Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Isso, pode se colocando de pé se você entende que nessa noite Jesus está indo em sua procura, em sua busca. Se há alguém do seu lado de pé, eu quero pedir a você que já é uma ovelhinha que está nesse rebanho, para ficar de pé junto com essa pessoa.
envolva ela com um abraço, simbolizando o abraço de Jesus, o bom pastor, na vida dessa pessoa. Nós vamos cantar mais uma vez e você terá a oportunidade de fazer também como essas outras pessoas, colocando-se de pé no seu lugar, confessando: eu preciso voltar, eu preciso estar nesse rebanho de Deus, porque Jesus, Ele me quer ali, e eu quero ser cuidado por esse bom pastor, eu quero ter a vida eterna na minha vida, eu quero receber essa salvação que Jesus me prometeu. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, Paz, paz na nossa vida, viver em comunhão, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a paz do coração, Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, nosso bom pastor. amém, amém, queridos. Senhor, nós queremos te bendizer, porque Tu és o pastor das nossas almas. Como é bom poder descansar no cuidado e no amor do Senhor por nós, sabendo que nossas vidas estão entregues nas mãos e no cuidado de um bom pastor, que está disposto a entregar a sua própria vida por amor a nós. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos provenientes do Senhor para nós. E nós, Senhor, como ovelhas, queremos desenvolver a escuta, discernir a Tua voz, viver em comunhão, num relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. Queremos sim, ó Deus, desenvolver isso, para aproveitarmos o máximo de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado pela vida abundante, Senhor, que tens ministrado aos nossos corações, ao Teu povo, ao Teu rebanho. Embora as lutas possam vir, mesmo em meio às tribulações, podemos dizer que temos uma vida abundante, cheio da Tua alegria, cheio da Tua paz, da Tua paciência, do Teu amor, de tudo aquilo que Tu tens para nós. Senhor, a respeito destes que se colocaram de pé, nós como igreja, dizemos a eles: sejam bem-vindos, ovelhas do bom pastor, porque cremos na confissão deles pública que estão fazendo, e sabemos que o Senhor Jesus está arrebanhando-os para o Teu rebanho, e nós, ó Pai, como rebanho de Deus, queremos abençoá-los, queremos ajudá-los nessa caminhada. Usa as nossas vidas, Pai, para sermos bênção na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, você que se colocou de pé, eu tenho muito interesse em saber seu nome. Eu não sou Jesus, eu não conheço o seu nome, então eu tenho muito interesse em saber seu nome, continuar orando por você. Então coloque num papelzinho seu nome, telefone, entregue para a pessoa que está ali na recepção de jaleco azul, e depois nós vamos fazer um outro contato com você.